Shabbat Shalom. Tema da mensagem dessa parashá: estabilidade. Tema dessa mensagem: estabilidade. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante de Ti as nossas vidas. Nós somos Teus filhos, Pai, dependemos do Senhor. Fala conosco, ministra as nossas vidas nas áreas que nós precisamos, Pai, de transformação. E são muitas, Senhor. Te apieda de nós, tem misericórdia. Me ajude a passar tudo aquilo que o Senhor me ministrou. No nome de Yeshua, eu sem o Senhor, Pai, não posso nada. Mas opera através da minha vida. No nome de Yeshua HaMashiach, fala a cada um dos meus irmãos que eles tenham ouvidos para ouvir. No nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem: estabilidade. Parashá dessa semana, Beshalach, depois de ter deixado ou depois de ter enviado, nos relata a partida dos israelitas do Egito para o deserto. As dificuldades e os milagres que o povo viveu na ida, na entrada e o início de jornada pelo deserto. Eles tiveram guerra com os amalequitas, tiveram o envio do maná e das codornizes, a água que jorrou da rocha, as águas amargas que se tornaram próprias para o consumo. Narra também que o povo levou os ossos de Yosef do Egito para Canaã, e descreve a perseguição dos egípcios até o mar de Suf, o mar vermelho, a sua abertura e a travessia dos israelitas junto com a derrota dos egípcios. Além disso, essa parashá também conta sobre a coluna de fogo que guiava o povo de Israel de noite e da nuvem que os guiava de dia, de modo que eles podiam marchar tanto de dia quanto de noite. Shemot capítulo 13, versículo 21. Durante o dia, Hashem ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Foram muitas guerras e muitos milagres vividos já nas primeiras semanas, nos primeiros dias de percurso rumo a Canaã. E por conta dos erros cometidos pelo povo de Israel, muitos anos ainda estariam por vir. Já nos primeiros dias de jornada, o Eterno ouviu muitas afrontas do povo de Israel. Shemot capítulo 16, versículo 3, disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão de Hashem tivesse nos matado no Egito. Então, nos primeiros dias, já diante dos primeiros desafios, as primeiras dificuldades, eles disseram: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. A relação do povo de Israel com Hashem era uma relação extremamente instável da parte de Israel. E nos ensina o quanto podemos ser inconstantes com as nossas decisões e a nossa relação com o Eterno. O objetivo do Eterno nos mostrar isto é para nos corrigir, porque Ele não deseja que sejamos assim com os nossos semelhantes, com as nossas famílias, os nossos irmãos no Mashiach. Ele quer nos preparar cada vez mais para o que está por vir, onde nós precisaremos, mais do que nunca, ter uma relação estável com Ele e uns com os outros. A palavra estabilidade significa solidez, segurança emocional e familiar, permanência ou duração daquilo que não se altera, que não corre risco. É usado também como uma propriedade de um corpo em equilíbrio que tende a retornar à sua posição inicial quando dele for removido. Nós podemos nos tornar pessoas instáveis quando estamos em grande necessidade ou
com grande vontade, desejo. O povo necessitava de comida. Ele necessitava e isso foi dado, o maná. E depois disso o povo passou a desejar, cobiçar, ter vontade de outras coisas, ainda que não precisassem. E isso passou a se repetir, cobiça de coisas que eles não precisavam. Bamidbar, Números 21, versículo 4 e versículo 5. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, o Mar de Suf, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Elohim e contra Moshe, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão. Muita atenção agora no que o povo disse, em hebraico, ki en lechem. Não há pão. Ve'en maim. E não há água. Ve'nafshenu katzab alechem hakelokela. E a nossa alma está farta, odeia, detesta ou abomina este pão. Notemos a contradição deles ao dizerem en lechem, não há pão, e a nossa alma abomina este pão, este lechem. Não há pão, mas eu odeio o pão que eu tenho aqui. Eles tinham diariamente o que eles precisavam, mas eles queriam outras coisas que eles não precisavam, ao ponto de reclamar: não há pão e eu odeio este pão. Nós podemos sentir tanta vontade de ter coisas que passamos a desprezar o que nós já temos diariamente, nos suprindo, mas nós não damos valor. E isso nos desestabiliza completamente. O povo seguiu neste caminho ao ponto de anos mais tarde desejarem um rei para se tornar como as outras nações, sendo que eles já tinham um rei que era o Eterno. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, e disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel. Então ele orou a Hashem. Hashem lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, mas foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que tirei do Egito. Até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Versículo 17. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram. Vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Eterno não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Shmuel e disseram: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará, sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo isso que o povo disse, Shmuel repetiu perante o Senhor. E o Eterno respondeu: atenda-os, deles um rei. Então Shmuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Tinham pão, mas queriam pão. Tinham um rei, mas queriam um rei. Eles tinham maná, mas eles queriam outro tipo de alimento. Eles tinham um rei, mas eles queriam um outro rei. Estabilidade. Nós começamos a cometer loucuras quando nós estamos instáveis. A inconstância do povo também vinha por meio de decepções com as suas expectativas. E Yohanan capítulo 11, versículo 32 diz: chegando ao lugar onde Yeshua estava, e vendo-o, Miriam prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Ao ver chorando Miriam e os judeus que a acompanhavam, Yeshua agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Yeshua chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? E Yeshua, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Yeshua, eu não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Elohim? Então tiraram a pedra e Yeshua olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Yeshua bradou em alta voz, Elazar, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Yeshua, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então nós vemos que quando nós temos uma expectativa de algo e nós nos decepcionamos, nós passamos a duvidar por conta das nossas expectativas. Porque nós temos uma vontade muito grande dentro de nós, de que as coisas corram do modo que a gente planeja. Miriam planejava que Yeshua viesse antes de que seu irmão morresse. E ela não poupou, ela disse, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós temos muitas expectativas, muitas. Isso gera instabilidade em nós. Este organismo se cansa após um dia cheio de trabalho. Nós temos a questão com os hormônios, que são liberados, também desequilibram o nosso pensar, o nosso sentir, quando passamos por tristeza, ou quando não cuidamos bem deste organismo. Além disso, esse corpo adoece. E ele não precisa de motivos para adoecer. A corrupção já está dentro de nós, desde que passamos a morar neste corpo. E aliado a isso, nós temos as doenças que vêm por meio de alimentos, de água, do ar, de organismos transmissores, radiação e outras exposições que nós nem sabemos identificar. Ficar doente também é algo que nos traz instabilidades. Segunda Reis, capítulo 13, versículo 14 até o 20. Ora, Elisha estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Ioash, o rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando sobre ele, chorou, gritando, meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. E Elisha lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Elisha pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Elisha declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Aram, que é a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Elisha mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Elohim ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Aram e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então Elisha morreu. Foi sepultado. Até aqui. O nome de Elisha significa o eterno é salvação. Elisha, o meu Elohim salva. E ele morreu doente, irmãos. Elisha, que curava milagrosamente, estava profetizando a vitória de Israel enquanto padecia de uma enfermidade. Shaul HaShalir sofria de um mal que ele tratava como um espinho na carne. E ele também nos relata que em uma das suas cartas que ele deixou um dos seus companheiros de viagens doente. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 19. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto.
Nem sempre as coisas vão ser como a gente deseja. E nós não vamos poder nos desestabilizar por causa disso. O ponto aqui é que muitas coisas, irmãos, nós temos de enfrentar. E nós não podemos perder a nossa estabilidade com o Eterno. Porque os tempos são difíceis, mas muita coisa ainda está para ocorrer. Instabilidade que vem por conta de dificuldades com nossas famílias, pessoas fora da família também. Israel passou por muitas coisas por conta dos outros povos que se misturaram a eles na saída da terra do Egito. Aquela mistura de povos, de outros escravos, de egípcios que foram juntos com o povo de Israel quando o povo saiu de lá. Isso trouxe muito problema, muita instabilidade no meio do povo de Israel. O ideal é que tenhamos junto de nós apenas aqueles que o Eterno deseja. E ainda assim não estaremos livres de traições. Porque a todos é dada a opção de escolher, fazer e permanecer fazendo o bem. Dificuldades com recursos e com finanças também nos desestabilizam. E o Eterno nunca nos mandou criar um sistema de dinheiro financeiro. Mas hoje nós estamos atrelados a esse sistema. Todos nós. Todos nós. O Eterno ouviu muitas coisas do povo de Israel. O que beberemos, o que comeremos. Você nos trouxe a este deserto para morrermos aqui de sede e de fome. Seria melhor termos ficado como escravos. Vamos voltar. As preocupações que nós temos com o nosso futuro, com o nosso presente, o nosso passado também, nos abalam. Shemot, capítulo 16, versículo 20. Todavia alguns deles não deram atenção a Moshe e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Eles não confiavam, irmãos, que no outro dia eles receberiam a provisão diária. Eles não confiavam que o Eterno estava guardando o futuro deles. E não confiar o nosso futuro nas mãos do nosso Pai nos traz instabilidades. A gente não está tendo emuná. Aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal, por isso Moshe irou-se contra eles. Versículo 27, ainda no capítulo 16. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moshe: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Medo do futuro, medo de será que vai ter amanhã? Será que vai sobrar mesmo? Será que essa porção é dupla para eu passar o Shabat? Tudo isso pode nos fazer ter uma relação instável, principalmente com o Eterno, que acima de tudo, de todos, Ele é perfeito, ele não muda, Ele é estável. Várias situações, pequenas ou grandes aos olhos do povo, faziam com que eles duvidassem do que o Eterno planejava para o povo, se eram coisas boas ou se eram coisas ruins. Ocorria no pensamento deles que o Eterno os levou ali para que eles morressem. E quantas vezes isso pode acontecer conosco? Por que o Senhor me trouxe até aqui? Por que eu vim até aqui? Para que o Senhor me trouxe até aqui? E hoje eu te convido a tirar esse pensamento da sua cabeça, no nome de Yeshua. O Eterno nunca foi instável com o povo de Israel. E aquele povo que mudava de opinião o tempo todo teve de aprender a servir alguém que era estável. Alguém que não muda. Muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender que o Eterno não muda e Ele não mudou. A nuvem continuava durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. O maná, continuou a cair 6 dias por semana sem falhar um dia sequer. Já pararam para pensar nisso? Que mesmo diante de todas as rebeliões, dificuldades, as guerras, o maná continuou caindo, irmãos. 6 dias por semana. E o 6º dia era uma porção dupla. Independentemente do povo estar bem ou não, isto seguiu até comer o fruto da terra de Canaã. 40 anos.
Aquele povo instável teve que aprender que o Eterno, que era o terror para os egípcios, para os inimigos de Israel e também para todos que quisessem fazer mal aos seus escolhidos, incluía eles também. Se eles se tornassem o que os egípcios eram, corruptos, idólatras, mentirosos, violentos, ladrões, egoístas, assassinos, se eles se tornassem naquilo que os egípcios eram, eles veriam ao Eterno como os egípcios viam. O Eterno continuava e continua a ser aquele que julgou a terra do Egito por conta dos seus pecados, e irá julgar toda a terra, assim como julgou também a terra de Canaã por causa dos seus pecados. Existiu o tempo certo para entrar na terra até que chegasse o limite da sua iniquidade, a terra de Canaã. Todos na terra estão padecendo os efeitos dessa pandemia e querem de volta a sua estabilidade. A maior parte de nós não gosta de mudanças a todo tempo. A gente não gosta da incerteza do dia a dia, incerteza como parte do nosso cotidiano. Mas aquilo que nós não sabemos, nós não temos resposta, nós temos o nosso Pai para consultar, para orar. Nós queremos que o Mashiach volte. Pelo menos eu acredito que a maior parte de nós quer que ele volte. E a nossa esperança maior é esta. Nós temos cantado canções que tratam disso, que falam sobre a volta do Mashiach. E se nós queremos que ele volte, nós também estamos diante do tempo do fim. Estamos querendo que o tempo do fim chegue. E Yeshua nos advertiu sobre como seria o tempo do fim. Matitiahu, capítulo 24, versículo 13 em diante. Tendo Yeshua se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda? Nós que estamos chamando o Mashiach, toda a reunião, perguntando a ele: Senhor, quando o Senhor vai voltar? Qual é o sinal de que o Senhor está voltando? Quando essas coisas vão acontecer? E Yeshua respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Mashiach, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão, enganando a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E estas boas novas do reino serão pregadas em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhe disser: vejam, aqui está o Mashiach, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos Mashiach, ungidos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Você quer que o Mashiach volte? Então, está aqui o que vai acontecer antes da volta dele. Coisas que já estão acontecendo. E nós temos que perseverar até o fim. Até o fim. Manter a nossa relação com o Eterno estável até o fim. O que o Eterno quer tratar conosco é de que, diante de todas essas situações, necessidades, vontades, expectativas, cansaço, enfermidades, dificuldades com pessoas próximas, com pessoas distantes,
traições, difamações, escassez de recursos, nós não podemos desestabilizar a nossa relação com o Eterno e com os nossos irmãos. Tudo está ruindo, mas o nosso dever é nos mantermos firmes até o fim. Até o fim. Do contrário, em tempos de extrema crise, nós vamos desistir, não só da vida aqui, mas da nossa vida eterna. Pense comigo um pouco, se hoje nós temos tido tantas dificuldades, quando as coisas, como está escrito que o Mashiach disse, acontecerem, você vai desistir do quê? Do que você vai começar a desistir? Todos nós ficamos tristes diante dessas circunstâncias. É verdade. Ficamos aborrecidos, desacreditados com as situações que vêm para nos desanimar. É verdade. Quando não houverem motivos aqui para continuar a lutar, somente um amor estável vai nos manter acesos. Amar é uma decisão. Nem sempre a gente tem o desejo de amar. Quando nós não possuímos um ambiente próprio com som, instrumentos para louvarmos, nós vamos ter motivação para louvar. Quando a comida não for a opção que nós queremos, ou não for a quantidade que nós queremos e nós estamos acostumados a comer, não é? Quantas refeições você faz por dia e qual a quantidade, a porção que você coloca nelas? Eu acredito que boa parte de nós coloca uma boa quantidade. E quando nós não tivermos a opção e a quantidade que nós queremos, nós vamos continuar nos comportando como seres humanos? Quando a perseguição se agravar, nós vamos continuar sendo leais uns aos outros? Essa é a pergunta que nós temos de fazer todos os dias. Eu vou me manter leal ao meu irmão? Ou eu vou desejar matá-lo porque eu quero uma porção dele no meu prato? Não é? Não é isso que fazem aí. O mal, ele se organiza para realizar assalto e, enfim, fazer as coisas. E no final, se eles puderem matar uns aos outros para ter a porção do outro, eles fazem. Na hora de dividir. E nós olhamos para aquilo e falamos que absurdo, que essas pessoas não tem jeito, faz a coisa ruim e depois ainda se mata para dividir. E irmãos, toda a terra está sendo colocada na prova junto agora. E o Mashiach, ele disse, olha, prestem atenção porque eu estou avisando vocês antes que essas coisas virão. Não podemos nos enganar. Precisamos ter estabilidade, mesmo diante de todo o caos, com as nossas relações. É possível, irmãos, vivermos bem. É possível. É possível lutarmos pela vida uns dos outros. E Aruch pode te capacitar, me capacitar. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Elohim concedeu às congregações da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Vocês acham que essas sentenças combinam? Mais severa tribulação com grande alegria. Extrema pobreza com rica generosidade. Isso combina? Eu acho que não. Mas eles tinham. Eles tinham uma estabilidade com o Senhor e com os irmãos. E em meio à severa tribulação, eles tinham grande alegria. Em meio à extrema pobreza, eles tinham rica generosidade. Hoje nós reclamamos de coisas que amanhã não vão nem fazer parte do nosso cotidiano. E nós precisamos nos manter humanos, servos do Senhor. Eu acredito que se manter humano não vai ser suficiente mais. Nós teremos de nos manter servos de Hashem. Muitos ministérios levantados pelo Senhor perderam a sua estabilidade e acabaram.
Pessoas passaram por lutas e ou não foram devidamente tratadas, acolhidas, ou não quiseram ser tratadas, nem acolhidas. Membros se levantaram para julgar, se dividiram por causa de interesses, muitas vezes financeiros, ou interesses em posições. Quantos ministérios que você conheceu do eterno que acabaram assim? Divisão, briga. Trabalhos que começaram bem, que era uma bênção aqui, foram chamados pelo Senhor e diante das provações não conseguiram se manter estáveis. Yeshua nos chama para ouvirmos a palavra que vem dele e termos prudência. E se fizermos isso, ele nos disse que nunca seríamos abalados. Matitias 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e aquela casa ruiu, e foi grande a sua queda. Permanecermos humanos não vai ser suficiente, nós vamos ter que buscar fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus, para não sermos destruídos. Hoje é simples falar isso. Nós estamos aqui em um ambiente confortável, pintadinho, ar-condicionado, câmera, estou bem vestido, né? Tomei meu café da manhã. É simples falar isso hoje, né? Mas essa mensagem não é só para hoje. É para o que está por vir. Desespero, irmãos, faz com que nós tenhamos comportamentos que nós nem imaginamos que poderíamos ter, que podemos ter. Nós precisamos manter a nossa mente estável, nosso coração contido. 3 dias, dependendo do que nós estamos esperando, é muito tempo para nós. Para nós. Dependendo do que você está esperando, 3 dias de jejum é muito tempo. É muito tempo. 3 dias esperando uma resposta do Senhor. Tem coisa que a pessoa vem aqui e fala assim, eu preciso de uma resposta agora. Se você falar, espera 3 dias, é muito tempo. Mas Yeshua, ele ressuscitou após 3 dias. 3 dias, irmãos. Imagina que alguém tomasse a decisão, já era, acabou, eu vou me matar, porque ele morreu. 3 dias depois ele ressuscitou. 7 dias. 7 dias é pesado. 7 dias. Esperar, ficar estável 7 dias. Eu preciso manter a minha estabilidade durante 7 dias. 7 dias foi o prazo estabelecido por Shmuel ao rei Shaul. Espere por mim, no 7º dia eu aparecerei e nós vamos fazer o sacrifício. O que Shaul fez? Chegou o 7º dia, ele falou, cadê Shmuel? O povo está instável, estão me pressionando aqui. O que eu faço? Estou sozinho, o que eu vou fazer? Começou a olhar para o lado, nada de Shmuel. Olhou para o outro lado, nada de Shmuel. Olhou para os soldados, todo mundo com medo. O que eu vou fazer? Ele sacrificou, ele terminou o sacrifício, Shmuel chegou. O que você está fazendo? Ah, pensei que você não ia vir. Imagina falar isso para o Eterno. Senhor, pensei que você não ia me ajudar. É simples. 3 dias é difícil. 7 dias? Mas hoje, com sofá para nós sentarmos, cadeira estofada. E amanhã? Um dia de cada vez.
Um dia após o outro, sem se tornar um animal, sem perder a presença da Ruach. 21 dias. Daniel, 21 dias de consagração, ele esperou. E dessa vez ocorreram coisas que não eram nem aqui na terra, ou no que a gente chama do nosso plano material, se é que a gente pode definir assim. 21 dias. Imagina você 21 dias, tempo do fim, Mashiach vai vir daqui 21 dias, mas você não sabe. Você não sabe. Nem o Mashiach sabe o dia e a hora. E 21 dias você tem que aguardar. E você está esperando um dia de cada vez, se mantendo estável. E aí você tem o alimento diário todos os dias e começa a vir na sua cabeça: eu detesto esse alimento, eu quero outro. Eu detesto esse pão, eu quero pão. "21 dias esperando por uma direção. 40 dias Moshe ficou no monte. E quando ele desceu do monte, o que o povo falou? Pensei que você tinha morrido. Pensamos que você tinha morrido. Perder as esperanças. 1 mês e 10 dias. Para simplificar, para nossa mente entender, 1 mês aí corrido de 30 dias mais 10 dias. E quanto tempo você permanece fiel? Esperar 7 anos de fome passar. E esperar a volta do Mashiach no tempo que o Eterno estabeleceu. Ele estabeleceu o tempo da volta do Mashiach. Nós estamos em um tempo que nós precisamos ter estabilidade. Para não colocarmos tudo a perder. Nesse período de isolamento, muitas vidas estão entrando em depressão pela falta de perspectiva, isoladas nas casas, sem poder sair. Tem sido um tempo difícil. E algumas pessoas estão adoecendo sem contrair o vírus por causa da depressão. São dias complexos, nós precisamos procurar a estabilidade que perdemos. São tempos de obedecer a Hashem. E neste tempo, obedecê-lo pode parecer loucura. Mas tomar as atitudes sem a direção dele, com certeza vai ser uma loucura. Essa mensagem não é apenas para aqueles que se desestabilizam diante do caos, diante dos desafios, mas também para quem não mantém uma relação estável com o Senhor. Uma relação estável com a sua família, com a sua congregação. Eu posso ser uma pessoa destemida, mas sem o Eterno, de nada vai servir. Eu posso querer servir a Hashem com todas as minhas forças, mas se eu não procurar manter uma relação estável em minha casa e com os meus irmãos, isso vai ser pura religiosidade. Para nós fecharmos, que o Eterno nos capacite diante deste mal que ele parece que quer nos espremer pouco a pouco. As coisas estão vindo lentamente, mas elas não param. E é uma sensação que quer ir minando as nossas forças à medida que as coisas vão acontecendo. Muitas coisas acontecendo todos os dias. E o nosso desafio tem sido nos manter estáveis diante de tudo isso. Mas eu me lembrei do que aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito, e à frente deles tinha um mar, e atrás deles tinha um exército. Shemot capítulo 14, versículo 10, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moshe: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá?
para que morramos neste deserto? Por que não fizeste isso? Que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moshe, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse Hashem a Moshe: por que clamas a mim? Disse ao povo de Israel que marchem. E tu, levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Situação sem saída para nós. Olho para frente, tem um mar, não consigo atravessar o mar. Eu olho para trás, não consigo voltar porque tem um exército vindo me matar. E agora? Estão me prensando dos dois lados. Mas nós temos de confiar no Senhor. Era possível que o mar se abrisse? Para nós, não. Era possível que todo aquele exército morresse? Para nós, não. Mas para o Senhor, era. Os egípcios até tentaram fugir, mas começou a quebrar tudo no meio do caminho. Os carros começaram a tropeçar. Eles tentaram. É possível isso para nós? Não. E o mal tem usado dessas coisas para nos espremer. Mas que diante disso, se for sair alguma coisa de você nessa prensa, se sair alguma coisa má, que saia e nunca mais volte. Eu lembro até do óleo de azeite que é por meio da prensa. Que possa sair azeite de nós, o que é bom, no nome de Yeshua. Que possamos exalar isso, no nome de Yeshua Mashiach. E que o mal que sair de nós nessas tribulações não volte mais. Não volte mais. Que o Eterno nos capacite diante deste mal, que vem pouco a pouco, para ver até quando nós vamos suportar. O Eterno nos chamou não para cairmos no caminho, mas para seguirmos marchando. Um dia de cada vez. Quantos dias? Quantos meses? Eu não sei. Nem o Mashiach sabe, ele não deu, ele falou quanto o dia e a hora, só o Pai sabe. Só Ele sabe. Mas o desejo do Eterno é que permaneçamos de pé, estáveis, estabelecidos por Ele, na presença dEle. No nome de Yeshua Mashiach, que tenha forças. Que assim seja. Próximo Shabat, dia 6/2, nós teremos uma única paraxá, Yitro. Nessa paraxá, Yitro, o sogro de Moshe, chegou ao acampamento do povo de Israel, depois de ter desejado se juntar ao povo de Israel, quando ouviu falar de todas as maravilhas e milagres que Hashem realizava no meio daquele povo. Quando percebeu que Moshe estava trabalhando sem parar, do amanhecer ao pôr do sol, se desgastando por demais, explicou para Moshe que aquilo poderia ser muito prejudicial para todos e apresentou um plano que foi aprovado. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura, que o Eterno possa falar com cada um de vocês poderosamente, no nome de Yeshua Mashiach. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua, coloco diante de Ti mais uma vez as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a nos mantermos estáveis diante de Ti, vigilantes, aguardando o Mashiach, vigilantes diante dos acontecimentos, mas estáveis, sabendo que acima de tudo é o Senhor que é o nosso guarda, é o Senhor que vigia a nossa entrada e a nossa saída. Nos ajude a mantermos a nossa estabilidade emocional, os nossos sentimentos, a nossa mente, a contermos o nosso coração, contermos o nosso desespero e aprendermos a seguir aprendendo, seguir confiando, aprendendo do Senhor, conhecendo a sua forma de agir, de trabalhar em nossas vidas. Nós precisamos de Ti todos os dias para não fazermos o mal, mas apenas o bem que o Senhor nos ensina. Nos ajuda, Senhor. O mal vem por todos os lados para nos fazer desanimar, mas o Senhor tem vitória para nós. Nos ajude diante dos dias maus que virão.
diante de instabilidades, como enfermidades, como a morte, entre outras coisas, Pai. Nós precisamos caminhar na Tua direção. O futuro é incerto para nós, para o Senhor não. Nada é incerto para o Senhor. Nos ajude. Os nossos olhos estão em Ti. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Que assim seja. Estabilidade, que o Senhor possa ter falado com você diante dos tempos que nós estamos vivendo nessa terra, em toda a terra, tempos instáveis. Não é fácil se manter confiante no Senhor, ainda que a gente esteja contemplando, vendo grandes milagres. Depois que Hashem conduziu o povo de Israel, usando a vida de Moshe, através do Mar Vermelho, em terra seca, o povo foi levado para o deserto. O povo estava alegre, feliz, cantando. Shemot, Êxodo 15, 20b. Cantem Adonai, pois ele é muito exaltado. Ele lançou no mar o cavalo e o seu montador. Nós estamos com muitos cavalos sobre a terra no dia de hoje, com vários montadores, trazendo desesperança no coração das pessoas. Mas em Hashem nós devemos confiar e lembrar dos grandes feitos dele, desde os tempos antigos. E depois dessa alegria do povo de Israel, 3 dias depois, sem água, 3 dias depois, o povo começou a reclamar. Chegaram em Mara e a água daquele lugar era amarga. Não tinha como beber. E o povo o que fez? Reclamou. Queriam matar Moshe. E o que Moshe fez? Clamou. Percebe? A diferença de reclamar e clamar. Moshe clamou por ajuda, Hashem. O que você tem feito? Você tem reclamado ou você tem clamado? Se Moshe não tivesse clamado ao Senhor, provavelmente, eles ali não iriam encontrar uma solução para aquele problema. Não importa o que você esteja vivendo nesse momento, se você clamar ao Senhor, Ele ouvirá e virá. E se você confiar, você verá coisas sobrenaturais que Ele fará na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Hashem então instruiu Moshe a lançar a madeira na água amarga para torná-la em água adequada para beber. E Hashem ensinou que se o povo vivesse, preste atenção, é muito importante. Hashem ensinou que se o povo vivesse pelos mandamentos dele, eles seriam curados. De Mara, o povo viajou para o sul, para um oásis chamado Eilim, onde havia 12 nascentes de água que mantinham com vida 70 palmeiras. Eu estava lendo esse texto essa semana, algo me saltou os olhos. Preste atenção, essas 12 nascentes de água representam as 12 tribos de Israel, que será usada para manter com vida as 70 palmeiras, que representam as 70 nações que surgiram na terra depois de Noé.
Imagina a palmeira reclamando: ai, que água fria nesse deserto quente. É o que muitas vezes as nações estão fazendo quando se levanta para prejudicar uma pessoa do povo de Israel. O Senhor separou o povo de Israel para ser modelo para as nações, para manter as nações com vida. Que você tenha entendimento disso. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.